Eu olhei rapidamente e vi um pequeno arbusto sacudindo de um lado para o outro. Estremeci e entrei em estado de alerta. Mal conseguia respirar. Era evidente que alguém estava escondido ali. Caso de hoje: o demônio da estrada deserta. Antes de começarmos a falar sobre esse caso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com sua família e seus amigos e, é claro, deixar o seu super like para nos ajudar. O like não custa nada para você, mas vale muito para o canal. Muito obrigado e vamos lá! Boa noite a todos! Ouvi vários relatos neste canal sobre o avistamento dos mais diversos tipos de criaturas bizarras e intrigantes. Deixe-me lhe dizer o seguinte: eu acredito totalmente nessas histórias e por uma razão muito simples. Eu passei por algo assim também. Vivi uma situação muito semelhante a algumas que assisti aqui, e talvez tenha sido algo ainda mais forte e assustador. Eu sou policial, e na minha região de patrulha, são muitos os casos em que as pessoas afirmam ver criaturas muito estranhas voando pelos céus. Não só nos campos, mas até mesmo pelas ruas da cidade. Eu sou uma dessas pessoas, e o que eu vou contar aqui é completamente real. Aconteceu em outubro do ano passado, e eu jamais consegui esquecer cada detalhe do ocorrido. Entre 2 e 3 horas da manhã, eu cumpria minha rotina como agente de segurança pública, dirigindo por uma estrada que, obviamente, naquele horário, encontrava-se completamente deserta. Eu prefiro não dizer o nome da estrada, porque colegas meus ainda fazem ronda por lá. Eu tinha acabado de passar por uma ponte, quando percebi, mesmo ao longe, que havia algo bem no meio da estrada. Reduzi a velocidade para ver detalhadamente o que era ao passar pelo local, e percebi que se tratava de um amontoado de lixo. Não é raro deparar-se com isso nessa parte da estrada, pois ali costuma se formar uma corrente de água, transportando entulho, pedaços de madeira, folhas secas, terras e outras coisas. Por precaução, achei que o melhor seria tirar tudo isso da estrada para evitar acidentes. Então, eu saí da viatura e me aproximei do monte de lixo. Como estava muito frio naquela noite, eu ajeitei a minha jaqueta e fiz o que tinha que fazer o mais rápido possível. Quando eu estava terminando o serviço e já faltava pouco para voltar ao carro, eu ouvi um barulho estranho logo atrás de mim. Foi um ruído curto e ligeiro. Eu olhei rapidamente e vi, à margem da estrada, um pequeno arbusto sacudindo de um lado para o outro. Estremeci e entrei em estado de alerta. Mal conseguia respirar. Era evidente que alguém estava escondido ali. Eu não conseguia ver muito bem porque a lua minguante não iluminava o suficiente para distinguir tudo claramente. Eu ainda estava tentando focar os meus olhos naquele arbusto quando ouvi novos barulhos atrás de um outro, localizado a uns 5 ou 6 metros de distância. Eu sabia que alguém estava lá, se escondendo de mim. Comecei a temer pela minha segurança, porque pensei que poderiam ser membros do crime organizado ou algum elemento da mesma forma perigoso. Peguei meu rádio com uma das mãos e comecei a pedir reforços, enquanto com a outra pegava a pequena, mas potente lanterna que sempre carrego comigo. Apontei a luz em direção ao mato onde havia detectado movimento. Falei com a voz alta e firme: "Eu sou policial, pode ir saindo daí agora." Minha coragem foi toda embora quando eu notei algo se movendo tão rápido em direção ao outro arbusto que eu nem consegui distinguir o que era.
A única coisa que eu conseguia ver claramente é que aquilo avançava fazendo movimentos em 4 patas e de uma maneira totalmente anormal. Era tão rápido que não poderia ser nenhum animal daquela região. Aquela criatura estava escondida e eu só a havia visto por uma fração de segundo. Eu fiquei olhando para o monte de mato, para onde ela tinha ido, e pude ouvi-la emitindo um rosnado, baixinho, mas com muita intensidade. Porém, o que me deixou mais perplexo era que, pelo que eu pude ver, aquela coisa tinha cor de pele e não tinha pelos. Era como se fosse uma pessoa nua, correndo de 4. Eu não vou mentir para vocês, eu entrei em pânico. Nunca senti tanto medo antes. Saquei a minha arma de serviço e corri para a minha viatura. Nem me preocupei em terminar o trabalho que havia começado momentos antes na estrada. Eu não conseguia nem responder as perguntas que eram feitas para mim pelo rádio. Não demorei muito para me trancar dentro do carro. E assim que estava lá, no interior do veículo, ouvi um barulho muito alto e forte. Mas isso não era nada, pois o pior ainda estava para acontecer. E em pouco tempo. Na estrada, na parte que dava atrás da patrulha, apareceu aquela criatura horrenda e inimaginável. Acho que ela pulou do mato, eu não sei como, pois o local onde eu a tinha visto pela última vez era a vários metros de distância dali. O fato é que ela começou a andar devagar na minha direção. Foi então que eu percebi que aquilo não era um ser humano, pois parecia muito mais com um cachorro de proporções enormes e totalmente sem pelos. Tinha patas muito grandes e unhas afiadas, além de um par de olhos inteiramente brancos que brilhavam no escuro. Emitia aquele som horrível de rosnado na minha frente. Era um pouco maior do que um urso ou um leão, mas só se parecia com esses animais no tamanho, pois na aparência era muito diferente. Conforme ele se aproximava, eu podia perceber que era uma criatura diferente de tudo que eu já tinha visto. Das suas costas se estendeu um par de asas. Pelo pouco que pude ver, eram semelhantes às asas de um morcego. De repente, ele tentou me atacar, batendo no vidro do carro, que se quebrou na mesma hora. Eu não hesitei em usar minha arma. Atirei várias vezes, mesmo sem conseguir mirar adequadamente. Disparei na sua direção repetidamente, e mesmo não o tendo acertado, ao menos consegui assustá-lo. Sei que o assustei porque ele parou de tentar me atacar. A verdade é que ele percebeu que eu não seria uma presa fácil, então desistiu da sua investida contra mim. Em um único e grande salto, ele alcançou o mato e eu o perdi de vista. Eu não quis saber de mais nada. Liguei o carro e saí acelerado em direção à minha base. Quanto ao rádio, eu respondi que não era nada demais, que tinha sido um alarme falso. Eu não tinha provas de tudo que tinha acontecido, e ninguém acreditaria em mim se eu contasse. Na verdade, eu nunca contei a ninguém, pois tenho medo de sujar a minha imagem e, com isso, colocar a minha reputação em risco. Então, eu agradeço o anonimato. Reafirmo que em toda a minha região existem seres que provavelmente não pertencem a esse mundo. Não sei o que está acontecendo, mas peço que tenham cuidado ao andarem por estradas desertas e à noite. Estarei atento aos comentários para saber se alguém já viu alguma criatura parecida. Gostaria de ter mais informações sobre ela. Obrigado por permitir que eu contasse a minha história. E esse foi mais um caso para ouvir no escuro. Você acredita no relato deste policial? Já viu alguma criatura desse tipo? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Obrigado.